Meu nome é Valdir, estou aqui com o George e nós somos amigos e nós gostamos muito de livros de ciência e biologia evolutiva em geral. A gente teve a ideia de ler os livros juntos e discutir aspectos interessantes dos livros. E para começar essa nossa tentativa de algo, a gente vai começar com um livro que eu já li, estou relendo de forma mais profunda, que é bem interessante, se chama a capa tá bem melhor Agora aqui. dá. Agora dá para ver. The Evolution of Beauty, a evolução da beleza. E o autor é o Richard Prum, que é um professor de ornitologia na Universidade de Yale, aqui nos Estados Unidos. Esse é um livro que me chamou a atenção. Hã? Só para adicionar que ele também é do Museu de História Natural, né, da Universidade de Yale. Esse é um livro que eu comecei a ler na pandemia e ele me chamou a atenção pelo fato dele não ser, como a gente já discutiu várias vezes, defender uma ideia que não é muito mainstream na biologia. Uhum. E esse tipo de ideia, é sempre bom você ler as alternativas do que é senso comum, além de abrir somente como campo, né? Te dá ideias e te dá insights para perguntas que até pensei em experimentos para fazer quando eu li esse livro, sabe? Porque aqui eu trabalho com muitos peixes que tem muita seleção sexual, só que eu sempre parti do estado mental da teoria dos bons genes, né? Que é a teoria mais comum que a gente vai discutir. A teoria adaptativa, né? Isso. A ideia agora, nesse formato que é dessa nossa discussão, é discutir um formato meio piloto, meio frouxo assim, mas a gente está pensando em discutir dois capítulos do livro em questão a cada 2 semanas. Essa discussão vai ser meio livre, né? Ela pode ser bastante longa, dependendo do capítulo, pode ser curta. Então, vamos ver como é que as coisas são. A gente tem uma pequena pautinha aqui para discutir, mas por hoje a gente vai discutir a introdução do livro, que é bastante curta, e o primeiro capítulo, que eu acho que é um dos capítulos mais interessantes do livro. Uhum. Se chama a ideia realmente perigosa de Darwin. Que é baseado nesse livro bastante famoso já, né, de um filósofo americano, que tem exatamente esse título da ideia perigosa de Darwin, e aí ele faz esse trocadilho com a Isso. ideia realmente Perigosa. a ideia perigosa de Darwin. Então, Exatamente. começando na introdução, o que você achou da introdução? Eu achei a introdução, esses primeiros capítulos desse livro, eu acho legal porque eles são escritos com uma pessoa que você sente que ela está indignada com o que está acontecendo, de certo modo. E eu gosto disso. Eu gosto quando o cara fala, pô, tô com raiva disso aqui. Eu vou escrever e mostrar que eu tenho um ponto a fazer quanto a isso. Mas a introdução, geralmente, a introdução, talvez pelas editoras também, tem um formato geralmente bem padrão, né? Você começa a contar um pouco da história como pessoa o que você pretende depois, quais são os seus interesses e como esse livro vai endereçar esses interesses, né? Então, na introdução, ele começa falando sobre como ele sempre foi fascinado por aves desde a infância, que ele fala sobre, que eu achei uma coisa bem legal, que é bem comum, mas no Brasil também é comum, se você pensar, que é a coisa de birdwatcher, né? Observadores de aves. Uhum. E uma coisa que eu achei legal, que eu até marquei aqui, é que é uma ideia que aparentemente esses birdwatchers têm, que é a Life List of Birds, a lista da sua vida de pássaro, né? E essa foi uma ideia que sempre passou vagamente para a minha mente fazer com peixes, porque peixes é um grupo muito maior. Uhum. E é basicamente impossível, né? Porque muitas vezes não é uma coisa que você vai parar e observar, é muito difícil. Se for um peixe abissal, então... Não. Na questão prática é muito mais difícil, mas é uma ideia legal, né? Eu gostei nessa parte quando ele falou que é uma coisa que a gente que fala outra língua percebe as diferenças da profundidade da língua. Essa parte que ele falou sobre a inglês, você só tem um verbo
know, que pode ser conhecer e saber. Ah, E ele faz essa distinção, essa diferença que a gente tem em português de conhecer uma coisa e saber sobre alguma coisa, né? ah, Meio que saber, mas estudar e vivenciar aquela coisa. E sim, ele faz esse ponto quanto às aves, quanto à paixão que ele tem sobre as aves, né? Não é é, só saber, não é só conhecer, é saber sobre elas. exato, porque ele traz, você falou também que essa ideia tinha passado vagamente na sua cabeça, e é mais ou menos assim, não é a mesma coisa, mas é a mesma ideia que me passou também pela cabeça quando você conhece um animal no zoológico, por exemplo. É. Não é a mesma coisa, entendeu? Então é isso que ele está Uhum. querendo dizer. Tem algumas espécies que ele diz que teve um trabalho de fazer um trabalho de campo e de se aventurar para ver a espécie no seu ambiente natural, ele já até conhecia, ou de um zoológico, ou de Sim. uma espécie em museu, né? Mas ele coloca essa diferença, que tem uma diferença fundamental, onde você conhecer a espécie realmente no seu campo e você saber da espécie, saber da coloração e blá, blá, blá. Ele coloca quase como se fosse... Isso não é, novamente, isso não é muito comum na ciência, né? Óbvio. Mas ele coloca Uhum. quase como se fosse uma experiência metafísica, assim, né? Talvez. Você observar aquela ave no seu campo, fazendo toda a sua trajetória natural, com o canto, com o ambiente e tal. Então, eu falando um pouco da escrita, eu gostei dessa comparação que ele fez da língua. Ele traz o francês, né, que também tem dois verbos, que eu não vou lembrar, e o Espanhol. espanhol, que também que é a mesma coisa do português, né? O conhecer e o saber. O que é... Eu, como faço muito trabalho de campo e também trabalho experimental no laboratório, até isso é diferente, tá ligado? A experiência, mesmo você, por exemplo, trabalhar com uma espécie que você trabalha em laboratório, quando você a vê em campo, é diferente, porque não é só sobre, no final, ver o animal ou a espécie que você está lidando em questão, é a experiência de estar e de estar vivenciando a experiência por si, e eu também acho que tem alguns insights de biologia e ecologia de espécies que você pega muito de campo, sabe? Coisas que você num laboratório... É como se imaginar a vida... Você está muito próximo de se imaginar a vida daquele organismo em questão quando você está no ambiente que ele vive, do Uhum. que num ambiente quando você está muito distante, né, da realidade daquele organismo. Se você é interessado nessas coisas, claro. Existem perguntas e perguntas que exigem abordagens diferentes. Tá. Outra coisa que eu gostei, que a gente já mencionou um pouco, que ele menciona bem rapidamente na introdução, foi como, de acordo com o que ele foi desenvolvendo a sua carreira científica, ele percebeu que a biologia evolutiva era a área que ele se interessava por explicar os padrões de diversidade da natureza, mas ele começou a perceber que as ideias que ele estava absorvendo ou formulando como pesquisador estavam contra o que estava sendo principalmente discutido na sociedade científica naquele campo em questão, né? Ideias contra o mainstream da biologia, ou pelo menos desse campo em geral. O que é legal, porque muitas vezes eu acho que quem faz pesquisa em ciência em geral se vê em situações assim, né? Que ou os dados do seu interesse divergem e você não vê muito suporte no campo e às vezes você não consegue entender por quê. Tem questões culturais, tem questões históricas, porque e o livro até discute isso, a gente vai discutir ainda hoje isso. Eu acho que a última coisa que eu tinha para, não sei você, mas a última coisa que eu tinha para discutir na introdução que eu gosto é essa parte que ele fala mais no final, quando ele está discutindo sobre a linguagem que era usada no campo de seleção sexual, que é a linguagem que Darwin usava e a linguagem mais pragmática que a ciência tende para usar, né? Uhum. Darwin usava termos como beleza, como Desejo, desejo, admiração. E atração. esse é um tipo de linguagem que geralmente o pragmatismo da ciência quer que a gente evite, né? Porque ele dá um contexto... É um dos pontos que esse autor também discute, que é um contexto subjetivo à coisa. Mas talvez o ponto que ele quer fazer aqui, ele tem um pouco de subjetivismo, né? E eu acho interessante essa discussão que ele fez sobre que tipo de linguagem, porque a gente tenta se distanciar tanto da linguagem real, às vezes,
para usar uma linguagem pragmática que não deixa pano para muita interpretação, né? Uhum. E que muitas vezes, como você já colocou, não batem com os dados que são coletados, né? E na minha visão é o pior de tudo, né? Se você não tem dado suficiente para corroborar aquilo dali, então por que você vai ficar insistindo numa linguagem que não coincide com os dados, né? Então, só para a gente seguir a linha aqui da pauta e finalizar a introdução, acho que ele foi feliz na introdução, falou um pouco dele, está trabalhando na área desde a década de 80, então isso, você falou que ele é uma pessoa indignada, né? Então, isso, tipo, chancela que ele é uma pessoa que tem autoridade na área, um cara que começou a trabalhar desde a década de 80, e pronto, e leva ali na parte da infância. Eu noto também alguma característica do escritor estadunidense, que é muito que termina, fica ainda uma coisa nacional, né? Por mais que é um livro que qualquer pessoa pode ler, obviamente, mas que ele fala que trabalhou cortando grama, trabalhou entregando jornal, né? Que é aquela coisa que a gente vê em filme de sessão da tarde, para conseguir pagar os livros que ele... almanacs, né, talvez, ou livros de catálogos de observação de aves. Então, acho que ele foi bem feliz na introdução. Agora que você falou da introdução, ele finalizou, e eu gosto quando isso acontece em introduções de livros, é quando o cara... Eu não sei o quanto é real isso, ou se é uma coisa que ele faz, mas eu gosto quando esse ponto é feito, que é quando o autor decidiu, eu realmente preciso escrever esse livro. Uhum. E ele fala que ele estava com uma conversa com outro cientista e discutindo o tópico desse livro sobre seleção sexual e evolução da beleza e tal. E meio que esse outro cientista meio que acaba... Se isso fosse verdade o que o Richard Plum estava defendendo, acabava o mundo dele em termos de ciência, né? E a partir daí foi assim que ele falou, não, se um cara assim, um cientista ainda pensa assim, isso mostra que existe uma necessidade para escrever um livro sobre isso. Eu não sei, parece real, claro, não tô desconfiando do cara, mas eu gosto quando os autores fazem isso, que ele fala, foi a partir daqui que eu falei, não, eu sempre pensei, sempre discuti, sempre tive essa ideia na minha mente, sempre fiz esse ponto, mas a partir daqui eu percebi, eu preciso escrever um trabalho completamente voltado para isso, né? Foi a gota d'água, né, digamos assim. Foi isso, a gota d'água, a gota d'água. Não, estou de saco cheio de ficar discutindo isso, eu vou me dedicar a isso. Vou dedicar aqui, é uma obra que vai ficar para sempre, né? E eu considero um ótimo livro de biologia evolutiva dos mais recentes, assim, que saíram. Para ser sincero, eu não sei se esse livro... Não, você sabe a data de quando esse livro saiu? 2017. 2017. Então já está completando 5 anos. Outra coisa que a gente... Só para finalizar, agora que eu acho que a gente esqueceu de falar, esse livro ainda não tem tradução no Brasil, né? Infelizmente. Então, é um livro aí que está esperando, e sei lá, se tiver alguma editora assistindo isso, de alguma forma, é um livro que merece a tradução. Então, acho que a gente pode partir do primeiro capítulo. O que você acha? Pode. Eu ia falar justamente isso, eu ia falar que a gente está tentando, uma das ideias dessa discussão aqui é também incentivar, talvez focar em livros que não são lançados ainda ou traduzidos no Brasil, para incentivar tanto a leitura para quem se é confiante no inglês ou quer se aventurar no inglês, ou para incentivar a tradução, né? Eu percebi que quando eu comecei a falar, tenho vários amigos nerds assim nesse sentido que gostam de ler, eu comecei a falar desse livro e a pessoa não conhecia. Eu acho um livro super importante, assim, e a maioria das pessoas não conhecia. E um dos motivos é pelo fato dele não ser traduzido em português. Infelizmente. E aí você acaba tendo que comprar em inglês. Como você falou já, no capítulo 1 é que ele coloca o capítulo 1 é o núcleo do livro, né? A apresentação formal, onde ele coloca a problemática, né? O que tem acontecido, na visão dele, o que tem acontecido na biologia evolutiva nas últimas décadas, enfim, é onde ele levanta a bola e o resto do livro todo ele vai sempre se pautar por o que foi colocado no capítulo 1. O capítulo 1 é o cerne do livro, né? É o núcleo do livro, totalmente. Exatamente. É o capítulo pelo que eu já li esse livro e estou relendo, mas pelo que eu lembro é o capítulo que realmente encheu meus olhos. Abriu minha cabeça, falei, putz, olha isso aqui.
E é um capítulo, isso é uma estratégia ótima para um autor, né? Se você consegue no primeiro, eu tenho essa estratégia para apresentações. Eu tento prender a atenção da audiência nos primeiros slides. Porque se você no início já prende a atenção da audiência, é mais provável que a atenção se mantenha, como num livro, até o final, que você está curioso ainda sobre o que foi escrito nas primeiras páginas, do que você tentar meio que dividir o foco, né? Então, eu acho que esse capítulo, ele é, que nem se falou, o cerne do livro, e ele foi muito bem ao desenvolver o ponto que ele tem nesse capítulo, né? Tanto na questão histórica, ele discute questões culturais, e a partir daí é que ele vai fazer o ponto, porque ele acha que essa viés da teoria de seleção natural foi tão negligenciada, e os exemplos que ele vai dando, principalmente em aves, né? Ele é um ornitólogo. Então, a gente pode tentar explicar aqui rapidamente qual é o problema. Sim. Então, eu acho que a maioria se tiver alguém assistindo isso, a maioria do pessoal vai saber, Darwin lança a teoria da seleção natural, juntamente com o Wallace, que foi o co-descobridor, né, da teoria, e por alguns anos eles ficam ali com a teoria da seleção natural do jeito que ela é. Só que alguns problemas aparecem justamente na questão da seleção sexual, que tem uma frase famosa de Darwin, que ele disse que passava mal, né, que ficava enjoado cada vez que ele via a pena de um pavão, porque você não consegue explicar, pelo menos até aquele momento, ele não conseguia explicar muito bem como a cauda de um pavão poderia ser desenvolvida se você levar em conta só a teoria da seleção natural, desculpa. Então, foi aí que, alguns anos depois, Darwin teve uma sacada, depois de ele passar enjoado com essa parte sexual, que foi a teoria da seleção sexual, que ele publica em um outro livro, que fala da origem do homem, né, da origem da espécie humana, e da seleção sexual. Dois assuntos em um livro só, que ele não tinha tratado da origem da espécie humana no primeiro livro, né? Na origem da espécie ele tratou assim em um parágrafo muito brevemente. E então Darwin via uma distinção, via duas forças na natureza, né? A teoria da seleção natural e a seleção sexual, atuando ali paralelamente. E esse conjunto de forças daria vazão à biodiversidade. Já o Wallace ficou amarrado, e aí a gente pode tentar aqui elencar alguns motivos por que o Wallace ficou amarrado a esse ponto. Ele ficou amarrado somente à seleção natural. Ele não enxergava a seleção sexual de Darwin como uma entidade à parte, como uma entidade diferenciada da seleção natural. E o que o autor traz no livro é que, no decorrer das décadas, quando a gente chega ali à década de 40, que tivemos a síntese da biologia evolutiva, da nova biologia evolutiva, que junta as equações da genética de populações e tal, para ter esse conhecimento que nós temos hoje, essa seleção sexual, do jeito que Darwin originalmente havia, foi escanteada, foi esquecida, e a gente ficou, que Valdir já fez alusão aqui hoje, nós ficamos com essa ideia adaptativa da seleção sexual, que é lá a ideia dos bons genes, né? Ou seja, a seleção sexual seria só um modo, seria só um caminho pelo qual, no fim das contas, estaria atuando a seleção natural normal. Então, essa é a grande problemática. A ideia do autor é dizer que não, é dizer que a gente deveria, pelo menos, relembrar ou trazer à tona de volta a teoria da seleção sexual do jeito que ela foi originalmente concebida por Darwin. Essa é a grande problemática que ele acha. Eu acho que tu resumiu bem, assim, de forma geral, o núcleo do livro, e eu só vou entrar em alguns pontos específicos do capítulo, porque eu acho esses pontos importantes para a gente repensar, principalmente o desenvolvimento de ideias científicas, né? O que a gente absorve hoje, ela já foi filtrada e interpretada por várias pessoas, e ela tem um contexto histórico e cultural da onde ela evoluiu. Um dos pontos que ele faz é que o Darwin tinha essa ideia mais a estética da natureza. Bem, Darwin surgiu com a ideia de, você falou sobre seleção natural e seleção sexual. A seleção sexual foi dividida principalmente em dois tipos de mecanismos, né? A batalha entre machos, que foi amplamente aceita porque é uma ideia, eu acho que talvez
para o contexto cultural da época, é muito mais fácil de ser aceita. Então, a ideia é que os machos disputam território, disputam fêmeas. Isso dá origem a ornamentos, a traços de força, chifres, coisas assim. E a ideia de escolha das fêmeas. Essa ideia não foi tão amplamente aceita, porque ele levava, além de levar em conta dois pontos que não eram amplamente aceitos na sociedade, que é a autonomia da fêmea em escolher. O outro ponto que também Wallace era contra, e outros biólogos na época também eram contra, era o fato de... Eu acho que esse é uma coisa da ignorância de saber sobre a capacidade cognitiva dos organismos. Então, eles achavam que animais não tinham capacidade de discernir, ou animais, organismos em geral, de discernir parceiros sexuais. Então, o que eu quero chegar com esse ponto é a ideia que o que a gente absorve hoje como ideia de seleção natural e seleção sexual, ela já passou por um filtro do tempo que foi moldado de acordo com as pessoas que estiveram. E nesse caso em particular, o que aconteceu foi que o Wallace era muito mais novo que o Darwin. Então, o Darwin morreu e logo depois quem ficou como o nome do darwinismo foi o Wallace. Então, a versão que a gente pegou do Darwin, e apesar de eles tinham discordâncias tanto quanto à posição do homem na natureza e quanto à questão da seleção sexual, quem ficou como o representativo dessa teoria foi o Wallace, que ele era um coautor também. Só que o Wallace tinha uma visão muito mais adaptacionista das coisas, que seleção natural conseguia explicar tudo, inclusive seleção sexual. É como ele coloca, a seleção natural era força única por trás, que era um conceito que eles meio que puxaram ali da física, né? Que a física sempre teve essa ideia de encontrar um padrão único, uma força única, alguma coisa que vem lá desde os gregos. Essa ideia na física é muito antiga, e eles que quiseram meio que, na minha visão, a força, aplicar isso na biologia, né? E Darwin via a coisa muito mais complicada do que você achar uma questão única, dizer, pronto, isso da seleção natural explica tudo e tá aí, nosso trabalho está feito. Né? Jorge, a gente vai ter que sair dessa ligação porque ela está terminando, mas a gente pode juntar os vídeos depois, tá ligado? É porque, teoricamente, eu deveria estar conectado pela universidade. Eu não sei por que não entrou pela universidade. Eu vou conectar no meu e te mando. Não é melhor tu fazer isso, porque aí os dois vídeos ficam no teu computador. Então deixa eu só ter certeza aqui que tá. Como é que eu gravo aqui? Quando você parar, vou parar. Stop recording. Foi? Foi, aceitei aqui. Beleza. Bom, e vamos continuar a discussão, problemas técnicos, mas a gente estava fazendo ponto no capítulo 1 sobre como as teorias, o que a gente absorve de conhecimento são filtrados ao longo do tempo e que tipo de contexto cultural e histórico as teorias são aceitas ou discutidas, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, porque algumas ideias tendem a divergir mais que as outras, tendem a ser perpetuadas mais que as outras, também tem um contexto cultural onde elas foram construídas. Eu acho que uma coisa importante, como a gente estava falando sobre essa distinção entre batalha entre os machos e escolha das fêmeas, que uma foi muito bem aceita e a outra, e até hoje é muito bem aceita, e a outra é aceita, muito mais aceita hoje em dia, mas na época não foi tanto. Talvez uma das coisas que o autor defende, que também é bem interessante, que tem um paralelo com uma outra ideia de biologia evolutiva que eu vou mencionar, é que se a escolha das fêmeas realmente existe, e isso tem papel na evolução dos traços de ornamentação dos machos, isso implica que o próprio organismo tem um papel, ele não é só passivo, como na seleção natural, passivo aos fatores externos que regulam se ele tem um bom fitness ou não. Ele também ele é ativo na sua própria evolução. Se ele é capaz de escolher o seu parceiro de forma ativa, ele, ele tem um papel na sua própria evolução, que isso também é uma ideia que até hoje é um pouco combativa, que o organismo não é só um agente passivo da sua própria evolução, ele é um agente ativo. E o paralelo que eu queria traçar é com a ideia de construção de nicho, né? Por exemplo, que é a ideia que até o Darwin está sempre, cada vez vai saindo mais coisas, ele está sempre certo. É impressionante. Mas
A ideia de construção de nicho é que os organismos não são só passivos do seu próprio nicho abiótico, especialmente, eles constroem o seu próprio nicho. Imagine, por exemplo, uma formiga, ou uma colônia de formigas, ou um castor. Ele está construindo o tipo de ambiente que ele vai sofrer as pressões ambientais. Então, é um equilíbrio ativo entre o organismo e o ambiente, e eles interagem, não um só controla o outro, né? Essa é também uma das partes desafiadoras da ideia de seleção natural por escolha de parceiros que o Darwin teve, era que ele dava ao organismo um papel ativo na sua própria evolução. E isso não era muito aceito, principalmente pela coisa da. Eu julgo que nem era um problema evolutivo, assim, era um problema de falta de conhecimento sobre a capacidade cognitiva dos organismos, né? Só se julgava que, basicamente, os organismos não tinham capacidade E, de discernir. e não só dos organismos, que eu acho não, né? Eu tenho certeza que Darwin entendia isso de forma muito melhor do que o Wallace tinha, que queira ou que não, ele ainda tinha uma influência religiosa muito grande, né? Esse Uhum. talvez era o X da questão. O Wallace nunca aceitou a origem da espécie humana, por exemplo, como Darwin aceitava. O Wallace via a seleção natural de forma um tanto estranha, né? Você pega outras coisas Até relacionadas certo ponto, só funciona até até certo aqui. ponto, bati aqui. Então, depois É. daqui, para explicar a espécie humana, você tinha que ter alma, você tinha que ter um éter, ou seja, Uhum. tinha um lado metafísico de Wallace que era muito, muito, muito mais presente do que o lado de Darwin. Esse era o ponto número um que você já citou, só estou corroborando o que você já falou. Dessa parte da cognição dos animais. Darwin via isso de uma forma bem mais Gradual, né? hoje a gente reconheceria bem mais gradual do que o Wallace. E o segundo ponto, que talvez seja o ponto mais triste de todos do livro, é a parte puramente machista, né? Misógina. Sim, Porque sim, se fosse o macho escolhendo a fêmea, talvez essa ideia tivesse ido muito mais longe. sim. Mas como era o oposto, como era, ou seja, não era só uma ave escolhendo outra ave num senso estético, era uma fêmea escolhendo. Um macho. E foi o que realmente atrapalhou naquela sociedade vitoriana, né? Foi o que realmente atrapalhou, como o autor coloca, a divulgação, a ampliação dessas ideias. Então, acho que são dois fatores juntos, que tem até, eu acho que você colocou na pauta, né, o nome do autor, que ele coloca assim de uma forma bem clara. Eu acho que foi o... Mihar, 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 o nome do cara. Talvez. Mas enfim, só O para Zahav é depois, que é com o Randy Cap. O Sarrafo vem depois, mas só para a gente, não precisa lembrar do nome específico, mas só para dizer que tinha um biólogo da época, né, um biólogo conhecido, um biólogo renomado, que colocou exatamente esse ponto, assim, de forma muito clara, que era uma misoginia pura e crua, né? Não O tinha pior outra foi o fato dele ele fazer, tá bom. Eu acho que as fêmeas não têm poder de escolha. Aí, mas ele reconhecer que os displays, né, que é a exibição dos machos, serviam para alguma coisa. E foi pior ainda que o argumento dele era que o display dos machos, na verdade, era para estimular as fêmeas a chegarem a um certo padrão de exatamente. excitação, um estado de excitação a qual os machos precisavam. Ou seja, a Ou fêmea seja, não tinha autonomia nenhuma do processo. exatamente, era realmente Um empurrar a objeto. fêmea, É, exatamente, era realmente empurrar a fêmea para um senso de, como você já colocou, um senso de total passividade. é. Ela não tinha, então, ela era tipo, não tinha nenhum comportamento sexual. Não. Então, Ela era um precisava objeto desse sexual para estímulo, um parceiro macho. era um objeto tipo, você ligava, sabe? Estava desligado. É, é, Aí, quando você tinha a demonstração lá do macho, X, Y, Z, aí a fêmea diz, não, agora eu estou querendo reproduzir, é. agora eu estou querendo levar a minha espécie para frente. Basicamente era isso, né? Fazendo uma comparação O que não, muito o que, a além da grosso. parte da autonomia, de biologia não faz sentido nenhum, né? Tem muitas espécies aí que vários machos exibem para uma fêmea ao mesmo tempo. O livro vai chegar nisso, naquela questão de Lacking e tal. Não faz. Bem, isso aí é totalmente, totalmente sem sentido, né? Mas é só um exemplo de como o contexto cultural, social da época molda o pensamento científico. Não Claro. acho que ciência, muita gente acha que ciência é totalmente separada da sociedade a qual a construiu. Não, E não nem é. um pouco. É um pouco. Exato. É. Concordo plenamente. Então a gente está nessa discussão de.
o que o Darwin defendia, o que depois foi defendido pelo Wallace. O Wallace chegou ao ponto de meio que sugerir que o Darwin traiu a si mesmo com a ideia de seleção natural, que O que agora é. eu sei o que é darwinismo, porque eu sou o representante, Darwin não sabia. Mas, Então, assim, um fato, eu ainda não li nenhuma biografia de Wallace, tem até duas, né? Tá? Estão na minha lista de leitura, tem duas biografias, assim, com pouco tempo de diferença, então eu não sei até onde elas são diferentes, dois autores distintos. Mas, assim, também eu acho, eu sei que é um papel de especulação, mas aqui também é uma discussão aberta, né? A gente também poderia tentar observar, além dessa coisa religiosa que o Wallace tinha e tal, qual era o papel dele, né? Ou seja, ele chegou a uma teoria. Imagina a tua felicidade de chegar a uma teoria e descobrir que alguém chegou àquela mesma ideia 20 anos atrás, né? A gente, como cientista, também é importante falar desse lado do ego. Tipo, uhum. também as pessoas acham que muitas vezes a ciência é robotizada e tal, e não é, né? Então, pô, eu trabalhei, o Wallace teve uma vida sofrida, ele fez o trabalho de campo dele, fez uma viagem que na América do Sul, coletou vários dados, perdeu Perdeu tudo tudo. no incêndio, volta para a Europa, disse que nunca mais vai pisar em um barco, né? Tem essa frase dele, que nunca mais ele entra num barco. Ele trai a própria frase, vai para a Sul da Oceania, Ásia. faz todos os estudos, chega a uma teoria. Quando ele chega à teoria, que vai comunicar com o biólogo que era referência na época, né, pelo menos ali no Reino Unido, descobre que esse cara tinha descoberto a coisa 20 anos atrás. Então, assim, tinha um pouco de, talvez, né, especulação, assim, tinha um pouco de despeito, talvez, em Wallace. E quando Darwin, como você já colocou, quando Darwin sai do cenário, porque Darwin morreu, e o Wallace também é outra coisa que a gente não colocou, o Wallace viveu 90 anos, né? Então, Uhum. não só Darwin morreu prematuramente em relação a ele, mas o Wallace viveu, para aquele tempo, ele viveu muito, né? Viveu 90 anos. Então, eu acho que ele ficou meio com essa sensação de dizer, pô, então eu cheguei à teoria da seleção natural justamente de Darwin, e aí a gente divide os louros. Mas aí agora me vem com outra teoria que eu não pensei sobre, que é da seleção sexual, do jeito que Darwin tinha falado, que ele vai ficar totalmente com os louros, entendeu? Então, eu não, é uma especulação novamente, mas talvez tenha um pouco assim desse ranço, vamos colocar assim, que tenha ficado em Wallace em relação à teoria da seleção natural. O que eu sei de lenda as biografias do Darwin é que não tem nenhuma indicação disso. Na verdade, na época da seleção natural, o Darwin foi bem, o Wallace foi bem humilde e falou realmente você está trabalhando com isso. E eu tive essa ideia, porque a ideia foi meio quase repentina, assim. Lógico que não repentina, você vai tendo insights e pensando, e realmente uma conclusão chegou. Mas ele reconheceu que o Wallace tinha o Wallace reconheceu que o Darwin tinha Ah, sim. um conjunto de dados muito mais completos para fazer um ponto muito mais forte. Uhum. E eles tinham uma relação amigável, eles se encontraram, mas eles divergiam em alguns pontos. E os dois principais pontos era o papel da evolução humana, e o Darwin sempre foi um pouco mais, um contexto mais religioso, espiritual, principalmente no fim da Wallace, vida, Wallace. o Wallace. E a questão da seleção sexual, porque o Wallace tinha uma visão muito, que nem você falou, de uma explicação simples para tudo, uma visão simplificada, assim, que a seleção natural é a explicação. Tudo que ao redor disso é menor. Ele chega a falar que neutraliza as outras forças, os outros mecanismos de evolução. E a gente, bem, os tempos passaram, a gente sabe que não é bem assim. Mas essa ideia, na ciência em geral, sempre, como você falou, sempre foi meio atrativa, né? Um fenômeno complexo como a natureza é, sendo explicado por pouquíssimas coisas. No final do livro, a gente tá, no final desse capítulo, ele fala, né, que muitos desses cientistas tinham um caráter religioso e mudaram e se convenceram que a evolução da diversidade da vida ser explicada por evolução por seleção natural. Então, eles mudaram, geralmente, um Deus para uma explicação. E isso é um dos problemas que eu discuti no final, mas já que a gente está no assunto, é que muitas vezes, até no tendência em biologia hoje em dia, é essa procura por padrões que vão explicar basicamente tudo. E eu já me confrontei com algumas pessoas que eu acho que não, a gente não vai achar nada assim. E porque é muito mais complexo, mas o que muitas vezes, quando se acha um padrão que é excelente, que explique várias coisas,
você deixa alguns fenômenos, algumas coisas meio obstruídas, assim, não, isso aqui a gente nem levou em conta. Mas isso é Uhum. outra discussão, né? Mas essa ideia de, que nem você falou, de explicações simples para fenômenos complexos, ela é bem difundida na ciência e ela é um pouco perigosa às vezes, né? Porque não é que ela explica tudo, é porque dentro do, do que a gente tentou explicar, a gente deixou algumas coisas fora, porque se a gente escolhesse essas coisas, a gente não conseguia explicar mais. Uhum. Sim. Eu acho que é um ponto legal que ele colocou no final do livro, né? No final desse capítulo, desculpa. Então, a gente estava falando sobre esse caráter adaptacionista do Wallace, que era um pouco diferente do Darwin, né? E o Wallace foi, inclusive, um dos caras que propôs a ideia de os bons genes, né? Que é essa ideia o autor defende que é a mainstream nesse campo de seleção sexual, que é essa ideia que os machos estão mostrando quando eles fazem displays ou quando eles têm um ordenamento que tem custos quanto à seleção natural, que eles estão mostrando quão bom eles são. Então as fêmeas baseiam a escolha falando, ó, esse macho está me mostrando quão bom em certas qualidades de qualidade genética, número de parasitas com esse traço. Porém, depois, no início do desenvolvimento da biologia de uma forma mais formal, da síntese moderna, quando surgiu várias pessoas, incluindo o Fisher, o Ronald Fisher, que era esse matemático, biólogo e matemático, que era bastante competente assim na parte matemática, né? E o Fischer é tão engraçado que até o livro discute isso, é que ele discute ele chegou com um modelo matemático sobre a evolução de traços, né? A partir da escolha das fêmeas. E a ideia é simples, né? Primeiro você parte da não é nem uma premissa, é uma ideia bem lógica, que é a ideia que o traço que está sendo selecionado, vamos dizer, uma pena azul, ela bate com a escolha, com a preferência mais comum das fêmeas. Então, se naquela população, se fêmeas preferem é, penas azuis, aquelas penas vão ser o traço mais comum. Essa ideia é meio quase lógica, assim, né? Depois, a real pergunta aqui não é a evolução desse traço de acordo com o tempo, é como a preferência da fêmea surgiu, por que aquele traço é atraído para a fêmea. E Atrativo. aí, são atrativos para fêmeas, né? E aí ele vem com essa ideia de o modelo do Fischer, né? Que é inicialmente no início daquele traço existia algum tipo de sinal que indicava para a fêmea que aquele macho tinha alguma certa de qualidade e aquela preferência para aquele macho. Imagina uma fêmea na população, um macho, ou algumas fêmeas na população têm escolhem esse macho. A frequência da próxima geração vão ter vários indivíduos que tinham provavelmente esse traço desse macho, né? E por algum motivo essa preferência existia nas fêmeas. Pode ser que ele tenha sido adaptativo no início. Só que o modelo do Fischer, principalmente na segunda fase do modelo, o que ele defende é que o caráter adaptativo do traço da pena azul, que poderia no início indicar alguma certa qualidade, ele se descola o traço se descola do caráter adaptativo. Basicamente, você tem uma cor azul, não indica mais nada. É um caractere arbitrário, assim. Porém, a cor azul não deixa de ser atrativa para as fêmeas. As fêmeas continuaram sendo atraídas por um macho que tem uma pena de cor azul. Isso criou um feedback positivo, né? As fêmeas gostam da cor azul, elas escolhem a cor azul, mais machos vão ter a cor azul. E assim vai. E assim o traço vai evoluindo de acordo com o tempo, só que não necessariamente ele tem algum caractere adaptativo. As fêmeas simplesmente podem estar escolhendo aquele traço por um estímulo sensorial. Só como a gente acha beleza, o conceito de beleza subjetiva, o que é bonito para mim, Valdir não é bonito para o George, ou vice-versa, um estímulo sensorial que estimula o meu cérebro a considerar uma coisa bonita pode ter iniciado esse feedback positivo de escolha do traço. Uhum. E aí, deu uma travada aqui para mim, eu não sei se você falou desse termo, mas o Fischer chama de, o modelo dele é o runaway, né? Ou seja, Isso. seria um escape, seria
por mais que aquilo, como você já colocou no começo, tenha tido alguma ligação com a seleção natural, que no caso seria a Ou seleção pode ter natural, sido ou, um ou o estímulo estímulo sensorial. aleatório, chega a um ponto que aquilo desvia e começa a ser uma coisa nada a ver, totalmente É, aleatória. Ou seja, um o traço macho ser arbitrário, azul, né? um traço arbitrário. O macho E ser ele, azul não dá nenhum benefício para ele, é, mostra nenhum sinal que é o que é mais comum, né? Que ele carrega bons genes, para nada, nada. absolutamente Só está ali para ser observado. só está ali por causa da preferência das fêmeas, até Isso. um dia que aparece uma nova variação nas fêmeas. Ah, não, agora tem que azul e vermelho, sei lá, alguma coisa do tipo. E aquilo ali vai passar por um novo processo de mudança, que é evolução, né? Obviamente, só Isso. para deixar bem claro que, mais uma vez, será evolução. O que é interessante, eu me lembro vagamente de um exemplo que tem com os guppies, né? Os barrigudinhos, aqueles bem coloridos. Uhum, E eu vi um trabalho num congresso uma vez que ela testou uma hipótese nesse sentido, que é, em certos ambientes, as fêmeas preferem machos com a cor mais alaranjada, porque essa cor alaranjada também é presente no tipo de comida que é mais presente naquele ambiente. Então, pense nesse feedback. No início, as fêmeas, a comida mais disponível aqui é uma comida que tem algum traço de laranja. uhum, Apareceu um macho que tem um pouquinho de laranja. Então, sensorialmente, aquela comida me atrai e aquele macho me estimula de algum jeito porque ele tem essa coisinha laranja. E aí começa esse feedback. Porque aí os filhos desse macho também vão ter, as fêmeas filhas dessa fêmea também vão ter essa preferência, e esse traço tende a se exacerbar. uhum, E no final, o surgimento, por exemplo, desse caractere inicial da corzinha laranja do macho não tinha, era basicamente aleatório, ele não tinha nenhum caractere adaptativo para o macho. uhum. Não estava Que indicando hoje, nada para mim. que hoje, só para a gente deixar bem claro, mais uma vez, que hoje não quer a briga do autor, né? A bola que o autor levanta é exatamente essa, né? Que hoje não é o que está, por exemplo, agora mesmo está acontecendo o Congresso de Biologia Evolutiva, né? Agora, Uhum. exatamente hoje começa. Eu acho que é hoje que começa, em Praga. Então, se a gente chegar lá e for falar com 100 pessoas que estão na área de biologia evolutiva, a, o pensamento vigente vai ser que não, né? Vai ser que não, laranja tinha alguma ligação com Isso. algum gene, com alguma coisa, blá. Então, é exatamente a briga dele que ele traz, né? Esse Porque pensamento não está aí definido. você, se realmente tinha um caráter adaptativo, realmente você volta para aquela visão do Wallace, né? Você volta para uma visão que seleção sexual, na verdade, é um pedacinho da seleção natural. Aquele macho está mostrando quão bom ele é, assim estão escolhendo, e assim vai. Então, é, parece pequeno, mas tem implicação grande, né? Uma visão ou outra, você conecta ou desconecta as duas forças. Ah, sim. Eu ia falar alguma coisa, mas a gente deixa para os próximos capítulos. Uma das últimas coisas que eu estou chegando aqui é sobre, para finalizar essa questão seleção natural e seleção sexual, é que com o desenvolvimento do campo e mais modelos matemáticos foram surgindo, é que existe tá ok, Valdir, você acabou de explicar aqui como um traço evolui, mas ele vai evoluir para sempre, ou seja, não tem limite aonde esse traço vai aparecer? Claro que tem, porque existe um balanço entre seleção sexual e seleção natural. E era exatamente como Darwin via a coisa, né? Isso. Você tem duas forças atuando ali paralelamente. Então, Uhum. a seleção sexual ela não pode passar por cima da seleção natural, né? Porque E senão vice-versa. faria sentido. E vice-versa. E o exemplo é bem simples, né? Que ele dá no livro é bem simples. A ideia é de que você pode ser o mais adaptado possível ao seu ambiente e o seu fitness ser o máximo quanto à seleção natural, mas se você reproduzir, aquilo não adianta de nada. Do lado contrário, você pode ser o mais atrativo possível das fêmeas, mas se você não chegar você falou predado antes, ou seja, você não tá, o seu traço não é tão bom do lado da seleção natural. Isso também não adianta de nada. Então você tem um equilíbrio aonde esses traços vão aparecer, aonde até quão extenso o traço pode ser, né? E é Uhum. nesse balanço, claro, nada em biologia acontece a parte do ambiente, né? Então, entenda que é uma dinâmica, seleção natural, seleção sexual e ambiente.
Mais um exemplo de peixe para o etiólogo aqui, de novo com os guppies, é aquele exemplo clássico desses barrigudinhos que vivem em Trinidad e Tobago, nas cachoeiras, né? Uhum. As populações com mais predadores tendem a ter machos menos coloridos. E as populações com menos predadores em cima das cachoeiras têm machos mais coloridos. O balanço está ali. Porque se você for muito colorido num ambiente que tem muito predador, você é um alvo fácil. Mas quando você não tem muito predador, você se dá o custo de ser mais atrativo para as fêmeas, porque você corre menos risco da seleção natural. Uhum. Esse é um balanço bem importante, assim, né? É isso. Eu acho que esse é o primeiro capítulo e, novamente, também uma coisa que é importante, que eu acho que o autor pontua várias vezes, é que ele não descarta a possibilidade, ou seja, o que ele está querendo mostrar é ver a coisa ao contrário, né? Hoje em dia, a gente parte do pressuposto, basicamente, sem muito dado, sem muita coerência científica, a gente parte do pressuposto que aquela ornamentação é ligada a bons genes, né? Uhum. Isso é o que a área faz. Mas, não, isso daí pode ter uma pena e tal, tal, assim, ela está indicando alguma coisa. E o que ele faz é não. Para você dizer isso, você tem que ter algum dado. Se você não tem um dado, você não pode dizer isso. Então, vendo que você não tem o dado, qual é, que ele vai trazer nos próximos capítulos, mas já adiantando, qual é a sua hipótese neutra, né? É que aqui dali não tem nada, não significa nada. Essa é a sua hipótese neutra. Se você fizer um teste ecológico e tal, 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 não, realmente isso daqui mostra essa pena tal, X, ela mostra que o macho tem uma quantidade menor de parasitas. Beleza, aí tudo bem. Ele está disposto a encarar esse tipo de cenário, né? Não Sim, é que ele está dizendo que não, não é. Não. Quer dizer, me mostra os dados, que sim. aí eu vou acreditar. Mas hoje o que a área está fazendo é tomar por dado, né? Tomar É. por valor de face que aquela ornamentação é conectada aos bons genes. E é isso que ele acha que está errado no campo. E eu acho que ele tem um ponto, É. ele E está certo. é interessante, né? É justamente fazer ciência do modo como ela deve ser. Você parte de um modelo nulo. O modelo Claro. nulo é que o traço existe. A beleza existe. A variação de traços existe. Se eles são adaptativos ou não, aí você precisa de um Aí, dado. Aí você não está discordando. É da onde você parte do princípio, né? Não parte, que nem você falou, não parte do princípio. Já que o traço existe, ele deve ser bom. Na verdade, vamos partir do princípio que o traço existe. A partir daí, a gente pode dizer que ele é bom ou ruim, ou se não tem evidência porque ele seja bom, ele é um traço que ah, provavelmente evoluiu sem caractere adaptativo nenhum. que é uma coisinha que ele chega, né, no livro, ele repete várias coisas, que a gente, se fosse traduzir para o brasileiro, seria a beleza acontece, né? A Ele diz beleza assim, acontece, simplesmente. essa é a hipótese nula, É né? a A hipótese beleza nula do acontece. livro, né? Se é adaptativo ou não, aí a gente vai ter que ir para o campo e batalhar por Exatamente. dados que corroborem essa ideia. Mas até você ter esses dados, a gente parte da ideia que a beleza acontece, né? Então, eu acho que ele foi feliz assim nessa síntese, né? Ele usou duas palavras que resumiram a coisa como um todo. Inclusive, o nome do próximo capítulo, o capítulo 2 que a gente vai estar discutindo depois, se chama Beauty Happens. Beleza, Exatamente. acontece. É exatamente onde ele coloca essa ideia, né? Capítulo Então, 3. nos próximos. Acho que a gente discutiu tudo que a gente tinha para discutir por hoje aqui. E eu acho que esse capítulo como eu falei, um dos mais. É o núcleo, como você falou, é o núcleo desse livro e é super interessante. Contexto histórico e a discussão entre seleção sexual e seleção natural e por que chegou a ser o que é. Próximo encontro que a gente vai ter, provavelmente daqui a 2 semanas, a gente vai discutir o capítulo 2 que se chama Beauty Happens, Beleza Acontece, que é um capítulo, na verdade, bem grande, talvez o maior do livro. E ele começa a entrar muito mais nos exemplos, né? E como ele é um ornitólogo, ele vai começar a entrar nos exemplos mais de aves. E o terceiro capítulo se chama Mannequin Dance. Eu acho que Mannequin é traduzido como Tangará, a dança dos tangarás, que é super interessante para quem quiser ver aí, procura no YouTube. Tangará dançarino. Tangará? Eu acho que eu já te mandei esse vídeo. Assim. Sim. Então, é isso, eu acho. Fez alguma coisa mais a adicionar? Não, não. Eu acho que é isso. E o que a gente tem mais a falar virá nos próximos capítulos, né? Foi Então, show. na próxima a gente discute mais um capítulo ou dois capítulos? Só um capítulo.
Vamos tentar manter 2 capítulos por vez, mas Então, como pronto. eu falei, isso pode ser um pouco aleatório, assim, porque vai ter capítulo que vai ter muito para discutir e pouco, e vai ter, que nem agora, o capítulo 1 é um dos capítulos mais fortes, a discutir muito mais o capítulo 1 do que a introdução, porque a introdução é muito mais simples, geralmente, né? Muito menos para discutir. Beleza. Beleza, então fechou, e eu vou parar aqui, e até mais, até o próximo encontro. Valeu. Valeu.